Olá! Para quem nunca viu nenhum vídeo aqui do canal, o meu nome é Eduardo Adinetti, eu sou médico, eu sou especialista em psiquiatria e em nutrologia. Hoje o tema do vídeo é falar demais, falar excessivamente. Você talvez já tenha tido a experiência de estar, por exemplo, com um grupo de pessoas e lá vem aquele cara, ele fala demais, é melhor a gente se mandar. Ou então, caramba, lá vem aquela mulher que não para de falar, vamos sair daqui. Existem casos onde isso é uma condição normal ou reflete algum comportamento pelo qual, eu já vou explicar, a pessoa possa estar passando. Mas existem situações onde pode ser uma doença autêntica, manifestações de uma doença autêntica. Tem um vídeo aqui no canal sobre quando é que falar sozinho ou sozinha é doença. E no caso do vídeo aqui, quando é que falar demais pode ser doença. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Se você gosta do conteúdo do canal, dá like, se inscreve, eu vou explicar e você já vai entender. A primeira coisa importante da gente mencionar aqui é fazer a diferenciação entre o que é ataquilalia, que é uma aceleração da fala, e a verborragia ou logorreia, que é uma fala excessiva. Existem situações onde pode haver somente ataquilalia e outras onde pode haver somente a verborragia ou logorreia ou a mescla de ambas as situações, eu já vou explicar. Então, vamos iniciar com o taquipsiquismo. Taquipsiquismo, explicando, é a aceleração do pensamento, como taquicardia é a aceleração do coração, taquipsiquismo, taquipneia, aceleração da respiração, o taquipsiquismo é a aceleração do pensamento. No transtorno do humor bipolar, no transtorno bipolar, quer seja do tipo 1 ou quer seja do tipo 2, você pode ter, aliás, é muito frequente que haja a associação do taquipsiquismo, ou seja, de um pensamento acelerado com a taquilalia, esse falar demais. A pessoa pode ser portadora, inclusive, de transtorno bipolar, quer que seja do tipo 1 ou do tipo 2. É importante aqui dizer uma coisa, é sempre importante, principalmente para quem é profissional de saúde mental, no meu caso, né, mas também sou nutrólogo, é importante observar o conteúdo do pensamento, o que é que a pessoa está dizendo. Então, no transtorno bipolar do tipo 2, estando ou não em hipomania, a pessoa pode ter um pensamento acelerado e ataquilalia, ou seja, falar muito rápido pode ser, e na maioria das vezes é uma consequência, um reflexo desse taquipsiquismo. Já no transtorno bipolar do tipo 1, que é mais severo, essa taquilalia, ela também existe, esse falar acelerado como reflexo do taquipsiquismo, sendo que o conteúdo dos pensamentos pode estar mesclado com delírios, no caso do transtorno bipolar do tipo 1. Outra condição onde você pode ter um falar excessivo é no transtorno distímico ou na distimia. Nesse caso, você tem a verborragia ou a logorreia, você fala demais. Tem vídeo aqui no canal sobre o transtorno distímico ou a distimia. Normalmente no transtorno distímico ou da distimia, esse falar demais, esse falar excessivo, normalmente é um falar lamurioso, é um falar queixoso, querelante, nada está bom, é muita reclamação, nada está agradável, a pessoa nunca está bem. Normalmente disse dessas pessoas, serem uma crítica aqui evidentemente, que são pessoas negativas, pessoas com as quais não é agradável de você conviver. Se você assistir o vídeo sobre transtorno distímico ou sobre distimia, você vai entender. Outra situação ou outras situações onde a pessoa pode falar excessivamente é em alguns transtornos da personalidade. Eu vou destacar um, também tem vídeo aqui no canal, que é o transtorno da personalidade histriônica.
Esse transtorno da personalidade histriônica ele é um pouco complexo de explicar. Ele pode, em alguns aspectos, ter alguma semelhança com o transtorno distímico, mas você vê do vídeo sobre distimia e sobre o transtorno da personalidade histriônica, você vai poder fazer a diferença. São muitas as situações, por isso que eu estou resumindo um pouquinho. Portanto, a verborragia, esse falar excessivo ou logorreia, ele pode estar presente, lembrando do conteúdo, observar o conteúdo do que a pessoa está dizendo, na distimia e no transtorno da personalidade histriônica. Existe uma outra condição também que é a compulsão por falar demais. E essa condição é mais observada no transtorno obsessivo-compulsivo, no toque. Muitas vezes a pessoa, ela até disfarça bem, ela sabe às vezes que tem toque, pode estar ou não em tratamento, e ela disfarça aquele falar, que é o falar muitas vezes que nem sempre tem um sentido muito claro, mas que muitas vezes é uma expressão do transtorno obsessivo-compulsivo, do comando do toque, como eu explico nos vídeos sobre o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, muitas vezes, essa compulsão por falar, ela pode também ser a consequência do toque, do transtorno obsessivo-compulsivo. Como o transtorno obsessivo-compulsivo, como o toque, ele é um transtorno de ansiedade, isso nos leva a outro transtorno de ansiedade que pode fazer com que levar a pessoa a falar muito, que é na ansiedade generalizada. São pessoas que normalmente têm muita preocupação com um ou mais tópicos e aqueles tópicos que a preocupam ou que a amedrontam, você tem também no transtorno ou nos transtornos fóbico-ansiosos, você tem também um falar excessivo e normalmente é um falar temático. A pessoa ela vai falar sobre aquilo que ela tem preocupação ou sobre aquilo que ela teme. Na ansiedade generalizada, ainda mais quando está exacerbada, mais descompensada, vamos assim dizer, esse falar demais ele pode ser muito comum. Lembrando aqui que no transtorno bipolar, na bipolaridade, a comorbidade, como eu já disse em outros vídeos, mais frequente é a ansiedade, são os transtornos ansiosos. Então você pode ter uma mescla no transtorno bipolar de um falar excessivo, com taquilalia e com a presença ou não da verborragia, com o falar excessivo, ou seja, as duas coisas, associando ou associado também com algum transtorno ansioso. No caso aqui eu mencionei dois. Eu mencionei o transtorno bipolar, no transtorno bipolar como comorbidade, eu mencionei o transtorno de ansiedade generalizada e também eu mencionei o transtorno fóbico-ansioso e o toque, que é um transtorno de ansiedade. Outra situação também, onde você pode ter um falar excessivo, são em pessoas que têm personalidade muito egocentrada. Não necessariamente, aqui nesse caso, na maioria das vezes inclusive não, são pessoas que têm uma personalidade forte, voltada para si própria. Essa personalidade ela é egocentrada, o ego é inflado, é como se o universo girasse em torno delas. Essas pessoas muitas vezes falam demais, deliberadamente ou não, para chamar a atenção. E aqui é interessante uma coisa, que nós temos duas situações possíveis. Ou essas pessoas egocentradas, elas podem ter uma autoestima elevada ou uma autoestima bastante baixa. Tanto em uma situação como na outra, o que importa mais para essas pessoas é que elas sejam o centro das atenções. E aqui no caso pode haver também um falar excessivo, um falar demais, em razão de uma deliberada manipulação. Muitas vezes a pessoa, para manipular a outra deliberadamente, ela fala demais para ser o centro das atenções, não somente para ser o centro das atenções, mas para obter também algum tipo de ganho, ela ter alguma vantagem sobre a outra pessoa. Isso nos leva também a uma outra condição que não é, onde pode também a pessoa falar demais, onde não é doença, que é no caso de algumas técnicas de venda.
Em algumas técnicas de venda, a pessoa é treinada para falar demais e aceleradamente, não sendo doença, para convencer a outra da venda. É uma técnica que eu posso até explicar em outro vídeo sobre técnicas de venda, onde se fala muito para não deixar a pessoa pensar muito na decisão que ela vai tomar, e quando o vendedor ou a vendedora, seria uma crítica aqui a vendedor ou vendedora, mas é uma técnica que existe, a pessoa, no momento certo, o vendedor ou a vendedora observa que é o momento de fazer a oferta ou a proposta de venda, e a pessoa já ouviu falar tanto, o vendedor ou vendedora, que aceita, às vezes até para parar de ouvir aquela falação toda. Então isso é uma técnica de venda também. Uma outra situação que também não é doença, no caso do efeito colateral de alguns medicamentos, são vários, mas para a gente se restringir a um grupo bastante importante nesse aspecto, que são alguns medicamentos. A gente não pode aqui mencionar na plataforma os nomes, antes podia, agora não pode mais, são regras aqui do YouTube. A gente não pode falar mais aqueles medicamentos usados para tratar depressão. Alguns deles têm ou podem ter como efeito colateral um falar excessivo, consequência de um humor um pouco mais elevado, às vezes até moderadamente, ou até muito elevado, em razão do efeito colateral de alguns desses medicamentos para tratar depressão. Outra condição também, onde você pode ver a pessoa falando sozinha, em alguns tipos de esquizofrenia. Em alguns tipos de esquizofrenia, e eu ressalto aqui, a esquizofrenia desorganizada ou hebefrênica. Muitas vezes você já deve ter visto na rua mendigos ou pessoas andando, às vezes não necessariamente mendigos, mas falando, reclamando. Muitas vezes essas pessoas estão respondendo a uma voz ou a vozes, ou seja, respondendo a alucinações auditivas, ou elas estão vivenciando um autêntico delírio. Então, o delírio é uma situação que só existe na pessoa que na mente da pessoa que está delirando, é uma manifestação patológica. Então, na esquizofrenia desorganizada ou hebefrênica, pode haver inclusive uma mescla das duas coisas. A pessoa pode estar ao mesmo tempo delirando e tendo alucinação. Por isso ela fala demais, ela fala excessivamente. Então, na esquizofrenia do tipo hebefrênico, isso é observado com uma boa frequência. Existem outras situações que não são doença, onde a pessoa pode falar sozinha. Falar sozinha não, tem um vídeo aqui no canal onde eu menciono, eu falo sobre esse tópico, falar sozinho. Inevitável não lembrar desse vídeo aqui. Quando é que falar sozinho ou sozinha é doença. Mas existem condições não patológicas que podem levar a pessoa a falar demais, que é o tópico do vídeo. Por exemplo, na solidão. É comum você ver, por exemplo, pode ser que você já tenha visto num mercado, num banco, enfim, em algum lugar, uma pessoa falando excessivamente com um balconista ou com um garçom, que muitas vezes pode ser expressão de solidão. São pessoas que vivem sozinhas, têm uma vida isolada, não necessariamente reclusa, mas são pessoas sozinhas. Então, quando elas encontram um garçom ou uma garçonete com as quais elas possam falar, ou um balconista ou uma balconista, elas falam muito. Outra condição também onde isso pode acontecer é em alguns casos de indignação. A pessoa pode estar indignada com um tema específico, com política, por exemplo, com futebol, ou com alguma coisa que aconteceu com ela. Então ela vai falar excessivamente sobre aquele tema. Normalmente é uma coisa monotemática, é um tema só, mas a pessoa vai falar o tempo inteiro sobre aquilo e que é um reflexo daquela indignação que ela está sentindo. Então, para não ficar um vídeo longo demais, não só no lado do que existe de patológico, onde você pode falar excessivamente, como no lado do não patológico, onde pode existir também não somente ataque lalia, a aceleração da fala, como da verborragia ou logorreia, ou de ambas, que não são doença. Uns casos, como eu disse, são, outros casos, como eu disse, não. Eu termino esse vídeo com um trecho da Bíblia onde o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, diz o seguinte: a boa pessoa tira do bom tesouro do seu coração coisas boas,
E a pessoa má tira do mau tesouro do seu coração coisas más, porque a boca fala do que está cheio o coração. Esse trecho da Bíblia está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6. Então, muito obrigado por você ter visto o vídeo. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, dá like, comenta aí, você fala sozinho, sozinha do outro vídeo. Você fala muito, você fala excessivamente, conhece alguém que fala excessivamente? Você já se percebeu falando excessivamente, demais? Já percebeu que alguém, por exemplo, se afasta de você? Ou conhece alguma pessoa das quais as pessoas se afastam porque ela fala muito? Deixe aí nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal, conferir aí, porque agora tem essa coisa de conferir para ver se a inscrição está mesmo feita. E a gente se vê em outro dia, em outra hora, com outro tema, se Deus, o Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, e em breve voltará, assim permitir. Um grande abraço e que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Tchau!